O que falar exatamente do querido e atualmente esquecido Pac-Man? A bolinha sem um pedaço que sacudiu a indústria dos jogos e que com uma fórmula simples foi capaz de dar um jeitinho de encontrar um lugar na área VIP dos personagens mais marcantes dos games. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma conexão emocional bem particular com Pac-Man porque foi por causa dele que eu consegui conversar sobre jogos com a minha mãe pela primeira vez quando eu era criança. Conversa essa que, por sinal, foi a responsável por me fazer perceber e descobrir que o conceito de videogames era algo muito mais antigo do que eu imaginava. Por causa desse meu histórico, tu deve imaginar o quanto eu fiquei curioso e interessado quando eu descobri que existia um projeto de terror disso aí. Mas aqui fica a questão. O projeto é bom? Isso a gente vai descobrir agora. E por sinal, a minha voz tá esquisita porque eu tô gravando isso aqui de manhã e eu acabei de ter uma crise alérgica. Então, por favor, tenta relevar esse detalhe. O projeto em questão que a gente vai falar hoje se chama A Minha Versão daquele Analog Horror do Pac-Man. O que, de certa forma, é um probleminha, porque ele é um título absurdamente longo e eu não faço a menor ideia de qual Analog Horror ele tá falando. Muito provavelmente seja esse aqui, mas eu vou tentar ignorar que ele existe porque, enfim, ninguém merece. Por causa disso, eu decidi por conta própria chamar esse projeto de outra coisa, que no caso vai ser Deu a Louca no Pac-Man. É isso, é disso que a gente vai falar hoje. Espero que goste. Sem perder muito tempo, bora logo dar uma olhadinha no primeiro episódio, porque os segundos iniciais dele podem ser perfeitamente resumidos com uma palavra: caóticos. A gente tem um Pac-Man junto de 3 fantasminhas seguindo por um corredor do labirinto enquanto uma criatura bizarra persegue eles. A gente tem o trecho de uma cena onde o Pac-Man é tocado pelo Ink antes de enlouquecer completamente. E por último, a gente tem essa cena. Eu não faço ideia do que está escrito nesse texto no topo da tela, mas, meu Deus do céu, eu meio que gostei bastante desse design. O Cynrix, que é o criador do projeto, conseguiu fazer os membros do Pac-Man parecerem quase uma blasfêmia, mesmo que, tecnicamente, o Pac-Man sempre teve braços e pernas, mas enfim. A cena seguinte, então, é apresentada como um desafio. É a sua vez. Pegue o máximo de fantasma que conseguir. Você é o herói, não é? Esse texto não é algo presente no jogo original. Na realidade, toda essa situação bizarra aqui é completamente atípica, já que o level inicial se apresenta sendo totalmente escuro e a animação do Pac-Man perseguindo os fantasmas é bem mais agressiva do que o normal. Algo que, obviamente, é proposital. Essa cena inteira é apresentada como se fosse uma caçada, onde cada um dos fantasmas se comporta como um tipo de presa diferente. Uns tentam fugir, outros são pegos desprevenidos e outros até tentam partir para cima, inutilmente, é claro. Isso na realidade também é um reflexo do jogo original, já que cada um dos fantasmas que são obstáculos para o Pac-Man se comportam de forma diferente. Algo que vai até ser referenciado aqui, mas que é muito mais bem representado em um jogo antigo do Pac-Man bizarro que eu não lembro o nome. De qualquer forma, é assim que o episódio muda de formato, dando destaque para o último fantasma que sobrou, o Clyde, que dá o seu melhor para se esconder e fugir, enquanto o Pac-Man se transforma cada vez mais em uma abominação. É então que o Clyde tira do bolso uma arma do nada e fura o Pac-Man inteiro de bala. Assim... Pera, eu não consigo. Antes que a gente possa digerir o que acabou de acontecer, o foco da cena muda para uma perseguição sob o ponto de vista do Clyde, que é muito bem feita, por sinal. Esse trecho, além de ser muito bem executado, também serve para que a gente observe de perto a monstruosidade que o nosso herói se transformou, nos permitindo ver o que os fantasmas estão vendo. Em certo momento, de forma totalmente repentina, a perseguição é interrompida pela tela ficando totalmente branca e também transportando a criatura para outro lugar, onde ela come uma esfera de power-up e surta um pouquinho mais.
Ok. O episódio 1.5 começa no exato momento onde o primeiro parou, com o Pac-Man ingerindo uma esfera de power-up. E, por sinal, pra quem é muito novo e não faz a menor ideia de como o Pac-Man funciona, o que eu acho um pouco difícil, lá no jogo original, essa é a única forma de devorar os fantasmas e se proteger. Algo que é mudado aqui, porque aparentemente o Pac-Man consegue muito bem matar todo mundo na frente dele, sem precisar comer essa bolinha mágica aí. No geral, o que dá pra observar é que essa esfera causa um efeito de euforia na criatura, fazendo ele continuar sua caçada com muito mais intensidade do que antes. E com isso a gente retorna pro Clyde, que caminha de forma paranoica pelos corredores, tentando afastar a criatura com tiros. O que não parece dar muito certo de início, mas logo parece gerar algum resultado, já que o cenário começa a queimar furiosamente. A tensão desse momento começa a crescer um pouco mais, até que o Pac-Man é o único na cena. O vídeo então muda de perspectiva, como se alguém estivesse assistindo tudo através de uma televisão, e a partir daqui as coisas começam a tentar fazer um pouco mais de sentido, já que após essa mesma cena, o vídeo trata de exibir alguns desenhos feitos à mão e animações fora do jogo. O primeiro desenho possui um texto em vermelho dizendo "saia do meu espaço pessoal", como se fosse uma exigência vinda direto do boneco amarelo. A animaçãozinha seguinte é ainda mais estranha. Nela a gente vê um Pac-Manzinho caminhando tranquilamente por aí, até que a cena é repentinamente cortada e logo a gente vê ele caído no chão e com vários riscos no design, como se ele tivesse machucado. Em conjunto a isso, é exibida uma mensagem parabenizando o bom trabalho de ter conseguido escapar, algo provavelmente direcionado ao Clyde, que parece ter usado aquela arma para se pipocar. Ainda assim, o mais estranho desse episódio tá nos momentos finais, onde o Pac-Man segue desesperadamente pelo labirinto, parecendo estar tentando pegar todas as bolinhas antes do tempo acabar. O que é um pouco estranho, porque agora há pouco ele estava correndo pelos corredores loucamente, sem nenhuma dificuldade, caçando os fantasmas, enquanto agora ele mal consegue fazer uma curva sem bater de cara com a parede. É quase como se fossem duas situações diferentes ou dois Pac-Man diferentes. De qualquer forma, é interessante notar que ao contrário do primeiro episódio, que praticamente é só uma introdução, aqui a gente tem, como eu já disse, uma tentativa genuína de se contar uma história. Algo que foi herdado da versão revamped do primeiro episódio. Tecnicamente ela é quase um remake, só que totalmente diferente. Ainda assim, eu vou me atentar só às coisas que realmente forem interessantes e às implicações importantes para a história. Até porque, bora fingir que eu não escrevi todo esse roteiro antes de ter visto a versão revamped antes. Então, vamos fingir que foi tudo planejado. O primeiro elemento que eu quero destacar é os momentos iniciais do episódio que mostram 3 gameplays diferentes do mesmo primeiro level do jogo. Cada uma dessas rodadas são representadas por uma das 3 vidas que o personagem tem. E à medida que ele vai perdendo elas, as coisas vão ficando mais esquisitas. A primeira é bem normal, sem nada demais. A segunda conta com um cenário sem fantasmas e no lugar outro Pac-Man mais violento surge na tela caçando o original. A última, por sua vez, apresenta um cenário escuro, muito parecido com o que a gente vê no episódio original. Observando essas cenas separadamente, nada aqui faz muito sentido. E isso pode até ser dito sobre a série toda no geral até o momento. Porém, tem um detalhe muito importante escondido em um frame exibido por uns instantes, onde a gente vê uma imagem invertida com um texto que diz 40 anos. 40 anos no purgatório. Nossa, faz tempo, não é? Eu não reconheço nada. Não é preciso ser um gênio para entender o que isso aqui quer dizer. Esse texto praticamente implica que, de fato, o Pac-Man, ao menos aquele mais violento, não está apenas sendo controlado por um jogador experimentando uma versão bizarra do clássico. Afinal, ele é o próprio jogador. Ele se refere ao jogo como um purgatório justamente porque ele foi forçado a viver 40 anos repetindo aquela mesma rotina tantas e tantas vezes que no fim ele não reconheceria mais nada do mundo real nem se quisesse. O que é, novamente, o conceito de humano dentro da máquina. Eu vou deixar passar dessa vez, eu não vou reclamar, porque a gente tem até uma coisinha bem interessante em seguida, que no caso é a perfeita representação dessa digitalização acontecendo, onde a gente vê a Pink aos poucos surgindo naquele ambiente digital e sendo largada do labirinto do primeiro level, o que no fim acaba nos proporcionando essa cena.
Considerando que a gente já tirou isso tudo do caminho, que muitas coisas já foram contextualizadas dentro do possível, a gente pode seguir pro verdadeiro segundo episódio da série, que, como esperado, é bem bagunçado. Aqui são reveladas algumas consequências do que teria acontecido no episódio 1.5, revelando que a criatura tinha sido imobilizada pelos tiros do Clyde, fazendo com que ele tenha que testemunhar o ambiente inteiro se incendiar. Algumas cenas são exibidas em primeira pessoa, provavelmente sobre a perspectiva do Clyde, e no fim, ele acaba se encontrando novamente com Pac-Man. Esse momento todo é bem curioso porque diversas mensagens surgem na tela dizendo para que aquilo se acabasse. No entanto, o que mais me chama a atenção aqui são os trechos em que parecem ser ditos pelo próprio Pac-Man. Frases como "eu vou continuar sendo o mesmo, finalmente eu fiz um novo amigo". Considerando que essas são frases de alguém preso dentro de um jogo há mais de 40 anos, é fácil assumir que a violência dessa criatura vem justamente da insanidade que essa experiência proporcionou para ele. Além de que, considerando que essa é a primeira vez em 40 anos que o Pac-Man ficou amigo de alguém, não é difícil imaginar que essa também seja a primeira vez que qualquer um dos fantasmas realmente tentou fazer alguma coisa contra ele. O que me leva a acreditar que não apenas o Pac-Man, mas também os próprios fantasmas também são pessoas presas no mundo digital. Algo que também favorece a possibilidade desses eventos serem uma tentativa desesperada de destruir essa simulação e tentar encontrar alguma forma de escapar. Não é à toa que o vídeo termina com a frase "talvez fosse melhor ficar". Frase essa que talvez até tenha razão, já que mesmo depois do massacre, o incêndio, o horror e o sofrimento, o episódio 2.5 começa com o Pac-Man preso novamente em um dos corredores daquele mundo digital. O episódio praticamente se concentra por completo em demonstrar a indignação da criatura ao perceber que é praticamente impossível fugir daquele loop infinito de repetições, até que, nos momentos finais, a gente tem uma cena em outro formato. Alguém parece encontrar uma sala, estranhamente decorada com crânios em uma mesa e representações do mapa mundi. O indivíduo parece não entender o que aquilo tudo significa e pouco antes de conseguir registrar todos os elementos daquele ambiente, a criatura o alcança. O terceiro episódio do projeto também não é muito diferente do que a gente viu até o momento. Ele também fala um pouco sobre a questão da insanidade do Pac-Man. Porém, a principal diferença é o fato de que a motivação dele fica um pouco mais clara aqui, principalmente levando em consideração frases como "me liberte, mesmo que eu já seja livre", ou até mesmo "não me deixe, eu só quero ser alimentado". Não é exatamente claro se ele tá falando isso pra algum personagem que ainda não foi revelado ou pra gente que tá assistindo, mas eu até acho legal a clara indicação de que o Pac-Man realmente tem plena consciência do que ele tá fazendo, como se tivesse aceitado por completo que aquele tormento não iria terminar e que pra ele não restava nada além de continuar fazendo o que foi designado pra ele: devorar tudo e todos sem parar. No final do episódio a gente tem dois olhinhos flutuando no corredor, sinal de que nem todos os fantasmas tinham sido devorados e de que o Pac-Man tinha mais uma rodada para jogar. Com a revelação de que o Blink ainda estava vivo, o episódio 3.5 começa com ele encontrando a arma do seu antigo companheiro e se deparando com algo vermelho no chão, uma espécie de interferência vermelha, algo que o faz lembrar de algo do passado, algo bem antes daquele inferno todo acontecer. Eu não sei dizer exatamente o que essa cena significa, mas essa lua iluminada pelos postes já foi apresentada antes no episódio Revamped, onde a gente vê um fantasminha seguindo por um cenário bem parecido. De todo modo, a presença do Blink logo chama a atenção do Pac-Man, que trata de seguir furiosamente atrás do fantasma.
Isso resulta no trecho final do episódio, onde o Blink começa a ser atormentado pelas memórias da sua própria morte momentos antes, e nesse instante, um texto é exibido na tela. Uma reflexão feita pelo próprio fantasma, onde ele lamenta que aquilo tudo não tivesse acontecendo em outra máquina de fliperama, pois se esse fosse o caso, ele e seus amigos não estariam sofrendo. O episódio 4 e 4.5 são bem estranhos, principalmente porque distorcem muito do que já foi apresentado anteriormente. E com isso eu quero dizer que eles são bem ruins. É isso. Ruins. A gente tem cena do Pac-Man sendo enterrado depois de levar um tiro, a gente tem o Blink levando tapa na cara, e a gente tem essa cena final que é bem familiar. O 4.5 é até um pouco melhor que o anterior, porque apesar das coisas ficarem ainda mais vagas na questão narrativa, o visual de algumas cenas O visual de algumas cenas é bem interessante. No geral, o episódio termina com a revelação de que o Wink também estava vivo, depois do respawn que aconteceu, e que os dois fantasminhas agora teriam a companhia um do outro para se livrarem daquele tormento. Brincadeira, ele morre de novo. É então que, por fim, depois de toda essa enrolação e sem nenhuma coisa muito importante sendo revelada, a gente conclui essa pequena análise com o seguinte diálogo do 5º episódio. Please leave me alone. There to Yellow Castle Moon. I never did anything for you to start this. What reason are you doing this for? Hate, revenge, harm? No reason. Or is it because you're hungry? Bom, eu não tenho muito o que dizer aqui que eu já não tenho indicado várias vezes durante o vídeo, mas apesar de ver o potencial aqui e até me divertir em algumas cenas e achar alguns visuais bem interessantes, eu não tenho como ignorar um erro muito grave na parte principal desse projeto. Que no caso, obviamente, é a narrativa. Lá no vídeo do Power Star Project eu falo do quanto é difícil tu conseguir fazer uma narrativa coerente com vários pedaços para todos os lados. Algo que é totalmente justificável ficar confuso lá naquele projeto, já que a gente está lidando com várias linhas do tempo diferentes e personagens diferentes, mas aqui eu sinto que acabou se perdendo por falta de preparo mesmo. Porque mesmo depois da gente assistir todos esses 5 episódios e eu resumindo ao máximo tudo que eu considero importante, a gente ainda não faz a menor ideia do que está acontecendo. Claro, existem teorias sobre o fato do Pac-Man ser alguém da vida real que foi parar no jogo e que isso tudo é um experimento ou alguma coisa do tipo assim, mas durante esses episódios não teve nenhum elemento concreto com relação a isso, só pequenas sugestões. Problema que acaba não sendo muito justificável aqui, porque parece que a história segue e ainda não está indo para lugar nenhum, o que torna todo o trabalho de acompanhar esses episódios algo bem cansativo. Durante o próprio vídeo tu pode até observar um pouco desse cansaço sendo representado por mim, já que aos poucos as coisas vão ficando cada vez mais difíceis de serem levadas a sério e um pouco mais difíceis de acompanhar, porque chega um ponto que a gente nem sabe mais o que está acontecendo. Mas ainda assim, apesar desse problema ser um pouco crítico aqui, a série toda, o projeto não é de se jogar fora, muito pelo contrário. Eu não sei exatamente quem é o criador no sentido da vida pessoal ou da preparação que ele tem, mas dá para observar pelas cenas de insanidade e de perseguição que ele tem uma ótima visão artística. Então, apesar da gente não se dar o esforço de ser intelectualmente desafiado pelo projeto, a gente consegue se entreter pelas cenas que são bem apresentadas. Então, por causa disso tudo, eu não posso dizer que o projeto é exatamente bom, mas sim que ele pode ficar e que ele tem bastante potencial. Mas e tu? O que tu acha? Tu acha que é bom? Tu acha que é muito bom? Tu acha que eu tô sendo chato? Tu acha que eu tô exagerando? Tu acha que a minha explicação foi bem superficial? A análise foi ruim? Enfim, pode ficar à vontade para comentar aí.